praias lá da Armação, sabe? Teu avô me deixou uma casa velha. Depois de um tempo, mataram ele. Quem foi que matou? Tu sabe como essa casa é conhecida aqui na região? A Casa de Pedra. Os antigos diziam que o dono era louco de pedra. Mas eu vim pra passar pouco tempo aqui. Pouco tempo, nada. Tu vai morrer aqui. O que tu veio fazer aqui em Armação, Gabriel? Aliás, quem é você? Tu acredita em fantasma? Tu é neto de um? O que te disseram do teu avô? Que ele era um demônio? Meu pai me disse que mataram ele aqui uns anos atrás. Nunca mataram ninguém aqui. Por que você tá mexendo nisso agora? Vai embora daqui, menino! Ninguém quer você aqui em Armação, não! Esquece essa história do seu avô, Gabriel. Vai embora dessa cidade antes que ela te engula. Tudo bem, Ali? Prazer. Ângelo da Rolling Stone Brasil. Tudo bom, Ângelo? Quero começar perguntando para você, você condensa uma história que no livro ela dá conta de mais tempo, né? E no filme se passa em 5 semanas. O que você sente que se perde algo nesse processo e o que para você o filme ganha também nessa compressão, né? Acho que quando a gente faz uma adaptação de uma obra literária para um outro formato, seja uma peça de teatro ou um filme, há sempre perdas e ganhos, né? É preciso escolher aquilo que vai ficar nessa adaptação e aquilo que será criado para que seja uma outra obra, né? Para que não seja apenas uma cópia do material original. E para mim era muito importante que a essência do livro fosse preservada, e a essência do livro ela pode ser diferente para cada um dos leitores do livro. E esse é um livro que tem muitos fãs, muitos leitores, né? Então para mim era importante preservar a essência daquilo que o leitor, que sou eu, sentiu ao ler o livro pela primeira vez. Mas eu como criador, como autor, também queria aportar coisas à história, queria dar as minhas colaborações para criar o Barba Ensopada de Sangue filme, né? Então acho que perde-se, por exemplo, algo que eu acho fantástico no livro, que é essa imersão quase antropológica num balneário litorâneo durante o período de baixa temporada. No livro do Daniel você passa praticamente um ano naquela pequena cidade, travando contato com os diferentes tipos sociais que moram num pequeno balneário durante o período em que os turistas não estão lá. E isso é um deleite como leitor, poder passar dias em Garopaba, poder caminhar por aquelas ruas com o protagonista do livro e poder conhecer as mulheres que ele conhece e frequentar a academia de natação onde ele começa a dar aula e tal. Acontece que para dar conta de tudo isso num filme, eu teria que fazer um filme muito longo e talvez o gênero do filme fosse um gênero que naquele momento não me interessava muito como realizador. Se eu tivesse feito este filme muito mais próximo do gênero do livro, talvez ele fosse um filme sobre o cotidiano, filme bastante lento e prosaico, e talvez fosse um filme que tentasse encontrar a beleza das coisas prosaicas, das coisas ordinárias. Mas eu queria fazer um filme sobre as coisas extraordinárias que acontecem durante a permanência do protagonista naquela comunidade. Então eu centrei a minha atenção nas histórias que se contam do avô do protagonista, que são histórias extraordinárias, e centrei minha atenção no distúrbio provocado pela presença do personagem naquela comunidade, como a simples presença física do protagonista do filme faz com que aquela cidade tão pacata comece a se movimentar. E as
pequenas fissuras provocadas pela presença do protagonista vão fazer com que a crueldade e a mentira deem lugar à verdade, e isso vai provocar transformações na comunidade e no protagonista e tal. Então, eu mudei o gênero da história. O filme é um thriller. O livro, muito embora tenha um tanto de investigação do protagonista, ele não se constitui, do seu ponto de vista de linguagem, como um thriller. Eu trouxe isso para o primeiro plano no filme. E aí o filme ganha ritmo, o filme ganha densidade, o filme ele é mais direto ao ponto. E o Gabriel, né, o personagem Gabriel, ele é muito interno, né, ele poucos gestos, ali, poucas falas, muito introspectivo. Como trabalhar com um ator para construir essa presença, essa tensão, sem recorrer tanto à palavra, aos diálogos, né? É um baita desafio, assim, para o Gabriel Leone dar voz e dar corpo a um personagem tão taciturno, tão ensimesmado. Mas ao mesmo tempo ele é um personagem tão perturbado. A gente começa o filme com esse personagem recebendo uma notícia muito impactante. E aí todos os gestos que ele tem a partir daí são lidos sempre sob o signo dessa notícia que é dada para ele no começo do filme. Então todas as vezes que esse personagem está parado, olhando o mar, o espectador fica tentando decifrar o que vai na cabeça desse cara. O que será que esse mar revolto, essas ondas fortes estão simbolizando aquilo que está acontecendo dentro do peito desse cara que acabou de viver essa tragédia que viveu. Então acho que o meio, o universo onde o personagem está inserido, o meio ambiente para onde ele se desloca, é que vai servir muitas vezes como comentador daquilo que vai dentro do personagem. E aí cabe ao Gabriel Leone, ao ator que interpreta o Gabriel no filme, encontrar os gestos mínimos que vai deixar com que o espectador vislumbre o que esse personagem quer, o que se passa na cabeça dele e tudo mais. É um personagem misterioso, e eu acho que isso é um convite ao espectador para desvendar o mistério sobre o avô do Gabriel, junto com o Gabriel, mas também para que o espectador desvende o mistério que há naquela figura pouco expressiva do personagem, sabe? Uhum. E queria saber de você também como foi o contato, o diálogo assim, com o Daniel Galera, né? E como foi para você apresentar o filme para ele? Cara, o Galera foi um interlocutor costumeiro do projeto. Ele leu algumas versões do roteiro. A gente conversou sobre a minha perspectiva da história que ele havia criado. Não havia nenhuma necessidade de validação, ele não exigia nada disso, eu também não pedia validação dele. Era uma troca de dois autores falando sobre uma outra obra derivada do livro dele. E foi muito legal, assim, o Galera deu uns inputs interessantes ao roteiro. Eu o convidei para vir ao set, inclusive, mas acabou não acontecendo por questões pessoais dele. Uma viagem estava programada, mas depois ele acabou adoecendo e não veio. Ele veio à pré-estreia do filme em Gramado, estará agora numa sessão especial em Porto Alegre, comentando o filme. Ele é um entusiasta do filme e foi um interlocutor muito próximo. E queria te perguntar também sobre os desafios, né, das filmagens em Cananéia. Eu li assim por cima, teve desafios de locação, aquela cena final, né? E como essas limitações ou dificuldades influenciaram criativamente o filme? O filme foi muito desafiador, porque ele foi todo feito em locação. É um filme que tem muita cena aquática, muita cena no mar, e é um baita desafio filmar no mar. A gente fica muito à mercê das intempéries e à mercê dessa coisa incontrolável e maravilhosa que é a natureza. Então o filme é muito impregnado disso também, assim. Eventualmente há uma cena em que Gabriel está andando na praia. É para ser uma cena de transição. No entanto, quando a gente vai filmar, tá rolando uma ventania tão forte que talvez o espectador leia essa ventania como uma condição emocional do personagem. E não foi planejado, apenas estava ventando muito e ficou ótimo. Então a gente foi aproveitando do que a natureza nos oferecia e impregnando o filme desse elemento, que é um dos elementos
uma das camadas narrativas do filme é a relação do homem com a natureza, né? A relação de como o homem, ao se aproximar cada vez mais do contato com a natureza, vai se naturalizando e vai se desumanizando no sentido civilizacional da coisa. O Gabriel começa a história morando numa capital e ele se desloca para um lugar cujo contato com a natureza é muito frequente e tal. Mas para fazer tudo isso foi um desafio brutal, assim. A gente teve diárias em que a gente escalou uma montanha por 4 horas, filmou por 2 horas e desceu essa montanha por 3 horas, carregando equipamento. Tudo isso para filmar uma cena. E a cena só é o que é, porque a gente teve que fazer isso. Não foi feito em estúdio, não foi chroma key, não foi tela de LED, foi gente carregando tripé de 60 quilos morro acima para fazer uma cena, sabe? E isso tá na cena. E o filme parece evitar, né, um clímax, aquelas coisas de clímax tradicionais, né, do thriller, e essas soluções mais fechadas. Você acha que existe o risco do público sair sem respostas e até um pouco frustrado? Como você costuma lidar com isso, com essa reação? O filme é bastante direto, ele conta uma história com começo, meio e fim. Ele conta uma história que tem viradas, mas é um slow burn, é um filme em que a queima é lenta. Se o espectador, vou usar uma metáfora gauchesca, se o espectador for à sala de cinema esperando comer um churrasco ligeiro em que a carne vem mal passada e sangrenta, talvez o espectador se frustre um pouco, porque aqui é costela de chão, é fogo de chão. A gente põe a costela lá e ela vai ficar assando durante 8 horas, durante 10 horas. E ao final, quando você comer aquela carne, você vai entender porque ela precisou ficar 10 horas sendo cozida. É prazeroso, é gostoso, mas tem que ter paciência. Então, o meu filme é um slow burn, assim. É um thriller, mas é um thriller existencialista. É um thriller em que as peças do quebra-cabeça que se vão montando dá conta daquilo que vai dentro do personagem, não necessariamente do que está acontecendo do lado de fora do personagem. Então, acho que se o espectador chegar para o filme livre de expectativas e com um olhar mais condescendente com o tempo, ele vai fruir, e vai conseguir viver a experiência de maneira intensa como ela deve ser. Se o espectador chegar no filme acelerado, depois de ficar fazendo scrolling numa página do TikTok, talvez ele fique bem agoniado, mas honestamente eu não estou nem um pouco interessado no TikTok. E só mais uma pergunta para encerrar. Você já tinha trabalhado com a Tainá no Cangaço Novo, né? Então, compreensível querer trabalhar novamente com ela, mas e o Gabriel, que te fez querer trabalhar com ele? Bom, agora, neste momento, o Gabriel já é um grande ator consolidado, um dos grandes nomes de sua geração. Mas quando a gente filmou o Barba Ensopada de Sangue, o Gabriel já estava aparecendo como uma grande promessa, assim. E eu, como diretor, me interesso muito em trabalhar com gente diferente, com gente nova, em ser estimulado a aprender a como conduzir um ator, uma atriz. E eu gosto muito dos jovens atores e das jovens atrizes, desse frescor que eles trazem. E o Gabriel, quando nós filmamos, ele estava vindo de trabalhos memoráveis na TV, mas ele ainda não tinha feito um grande protagonista no cinema. Barba é o seu primeiro grande protagonista no cinema, e isso para mim foi muito estimulante. Mas eu tinha visto um trabalho que ele tinha feito num filme anterior, do Sérgio Machado, Rio do Desejo, e tinha ficado muito impressionado com o que ele faz no Rio do Desejo. E já tinha ouvido vários parceiros falando, cara, esse cara é um puta ator incrível, tive a oportunidade de trabalhar com ele. E o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, estava nesse momento muito encantado com o Gabriel. E o Rodrigo falou, cara, você precisa ter a certeza, mas eu já tenho.
o nosso homem é o Gabriel Leone. E aí quando eu conversei com o Gabriel, eu tive a certeza de que ele era o nosso personagem. Perfeito, então, Ari. Obrigado, viu? Obrigado.